Boa tarde. Nós vamos retomar, então, a audiência pública agora. E já vamos iniciar chamando, para fazerem uso da palavra, por 10 minutos, as representantes da área pedagógica da Fundação Casa, né? Marisa Fortunato, superintendente pedagógica da Fundação Casa, e Neuza Maria Everton Flores, gerente escolar da Fundação Casa. Bem, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer, primeiramente, o convite e a oportunidade da gente estar aqui, ocupando esse espaço e podendo fazer a reflexão junto com toda a população a respeito da educação. Bem, eu sou a Marisa Fortunato, sou superintendente pedagógica da Fundação. A Fundação Casa é uma fundação do Estado de São Paulo, responsável pelos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio fechado, que são as unidades de internação e as unidades de semiliberdade, além de um atendimento nas unidades de internação provisória, que é o período que o adolescente entra no sistema de justiça e ainda não foi definido a sentença. Com relação ao trabalho pedagógico, na Fundação Casa, a gente entende que a política pedagógica ela não é só a questão da escolaridade. A gente, além da escola, os nossos adolescentes, eles também participam de oficinas culturais, esportivas e também cursos de qualificação profissional básica. A gente teria a possibilidade de fazer uma discussão sobre a educação integral, né? A gente não tem nem educação, a gente se aproxima da educação de tempo integral, né? Que é muito diferente da gente pensar a educação integral no sentido gramsciano. Eu acho que um dia a gente pode avançar nessa discussão. Com relação à escolaridade, todos os adolescentes que estão na medida de internação, eles frequentam escolas, eles são matriculados, e o nosso currículo, né, e a escolaridade desse adolescente é responsabilidade da Secretaria de Educação. O programa é o mesmo programa da rede, né, com algumas especificações, porque a gente tem o adolescente, ele não tem o tempo do calendário escolar. Ele entra e sai a qualquer tempo, então a gente também tem que respeitar esse movimento, né? E acho que na discussão que a gente vem fazendo com a Secretaria de Educação, a gente tem conseguido fazer um trabalho um pouco mais qualificado. Qualificado no sentido de que é muito contraditório a gente trabalhar com educação dentro de um sistema de privação de liberdade. Não é fácil a gente pensar nesse jovem enquanto cidadão, a gente pensar nesse jovem, desejar que esse jovem seja protagonista da sua história, dentro de um sistema fechado, onde várias questões se envolvem, né? Questões de segurança, de disciplina, né? De visão que se tem do próprio sistema, mas a gente tem procurado ocupar esse espaço com um trabalho um pouco mais qualificado, no sentido de que todos os adolescentes frequentam a escola, as nossas salas, classes são pequenas, então é possível fazer um trabalho um pouco mais individualizado, e a gente tem tido alguns retornos de muitos adolescentes que conseguem progredir nas séries, né, e muitos que a gente consegue alfabetizar. Os nossos jovens, assim como a escola, de uma maneira geral, eles têm uma defasagem de idade série bem grande, eles têm uma dificuldade de leitura e escrita, e a gente, nesse período em que ele está internado, a gente foca um pouco o nosso trabalho nessa questão, né? Para além dos professores da rede, a gente também tem uma equipe de educadores e de pedagogos que procuram trabalhar um pouco com essa questão dessa defasagem escolar.
Enfim, eu tive a oportunidade a gente estava aqui de manhã, acho que foi uma palestra importantíssima, e tentando relacionar, né, as questões colocadas com os outros temas, pensando no ensino médio, porque os nossos adolescentes também estão progredindo. Há 10 anos atrás, eram pouquíssimos os adolescentes que entravam na fundação e o tempo que permaneciam de chegar até o ensino médio. Hoje, esse número já aumentou. Então, nós temos uma boa parcela dos jovens que estão no ensino médio. Pensar nessa reforma, que eu acho que traz consequências para os jovens, né, estudantes, para a população, como foi apontado pelo professor no período da manhã, para a gente isso vai se multiplicar. Né? Como que você vai pensar num percurso formativo desse adolescente que, mesmo que ele esteja frequentando a escola fora, na hora que ele entra, se de repente a escola vinculadora da unidade onde ele está não tem aquele itinerário, né, como vai ser? Então, vai ser um problema muito grande e a gente não pode estar fora dessa discussão. Né? Então, aqui, meu agradecimento de trazer a gente para discutir, né, porque eu acho que a gente tem muito, inclusive, a contribuir. Porque, na medida em que você aponta algumas questões que podem parecer de minorias, essas minorias fazem com que você escancare, muitas vezes, alguns problemas que, no conjunto, ele pode ser diluído. Então, acho que a gente consegue trazer questões concretas e materializar a dificuldade que vai ser implantar esse currículo, né? Além de outras perdas que a gente sente, eu como educadora sinto, né, de não ter filosofia, sociologia, enfim. No que diz respeito também à gestão democrática, para a gente também é muito difícil fazer essa relação, se bem que em algumas unidades a gente já está discutindo a questão do grêmio estudantil, né, porque também é um espaço importante para o aluno, né, porque a gente da educação vê esse adolescente como aluno. Né, ele não é um infrator, ele cometeu um ato e falou assim, não, mas para a gente ele é um aluno como qualquer outro. Então, a gente também tem que avançar bastante nessa questão da gestão democrática, da participação dos jovens, de pensar um grêmio estudantil dentro de um centro de internação. Né? A gente, diferente da escola fora, a gente também sofre uma pressão muito grande do sistema de justiça, né? Que esse adolescente, quando ele recebe uma medida socioeducativa, é pensado que ele vai ficar privado de liberdade por um período para ele repensar, né, para ele ser educado e para ele sair diferente do que ele entrou, mas também é exigido dele que ele frequente escola, que ele faça cursos. E, na questão da educação profissional, a gente vive um drama muito grande. Né? Primeiro, que é impossível a gente pensar numa formação profissional dentro dos espaços que a gente tem. Então, o que a gente possibilita são cursos para ampliar o repertório desses adolescentes. Mas você discutir isso é muito difícil, porque a visão é sempre de que a educação profissional vai garantir o emprego. Né? E garantir o emprego de um jovem, né, que muitas vezes foi apreendido e veio para a Fundação Casa porque estava envolvido com tráfico, roubo, né, e de uma classe social que um pré-requisito é trabalhar para conseguir se manter. Né? Então, se cria uma expectativa que, dentro da Fundação, a gente vai fazer um curso de qualificação ou você vai garantir a profissionalização para que, ao sair de lá, né, ele tenha um emprego garantido. Né? Então, para além da gente desmistificar, né, esse conceito de que a relação não é direta educação profissional e empregabilidade, mas que a questão do emprego está muito mais relacionada a uma política econômica, né, e fazer essa discussão no âmbito da própria justiça. Né. Então, acho que assim, são várias as questões que a gente, que trabalha com medida socioeducativa, enfrenta, né,
enquanto educadores, enquanto política de educação, de um modo geral, e também as questões específicas que são do próprio sistema, que a gente também tem que trazer para essa discussão dentro, né, desse bojo como um todo, né? E, infelizmente, dentro de um sistema de medida socioeducativa e desses adolescentes que estão privados de liberdade, a questão da educação, ela passa, né, por um viés que nem sempre é a prioridade, no sentido de que as pessoas que lá estão tenham consciência e conhecimento do real valor da educação e da importância da educação. E isso eu não estou falando, estou falando para todos os segmentos profissionais, inclusive para os profissionais que nós temos da própria educação, né? Parece que existe um distanciamento, né? Mesmo eu sendo educadora, a partir do momento que eu vou trabalhar num espaço desse, eu esqueço da minha formação e do meu objetivo enquanto educador e acaba entrando num bojo de uma discussão que passa muito mais pela disciplina, né, e do enquadramento desse jovem para que ele saia de lá bem comportado e não cometa mais o crime, né? Então, eu acho que eu acredito que nós podemos, sim, estar num espaço como esse e acredito também que a gente pode contribuir nessa discussão de pensar uma política educacional para os jovens, de um modo geral, né, e, em particular, para os jovens privados de liberdade. Eu quero, acho que, no geral, é isso, né? Hoje nós temos aproximadamente 9.500 jovens cumprindo medida socioeducativa. A gente já teve um período que passou dos 10.000. Então, é um número significativo de jovens que estão aí aprisionados, né, e que a gente tem a responsabilidade de tornar, né, o tempo que ele está cumprindo medida, de que esse espaço seja um espaço, de fato, de educação. Enfim, acho que, no geral, era, né, essa contribuição que a gente tem para trazer, e a gente participa do grupo, né, e eu acho que, assim, vamos estar juntos nessa luta por uma educação pública, de qualidade e para todos. Muito obrigada. Só para conferir, há alguém aqui representando a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social? Não, né? Então, nós vamos passar já para as inscrições. Eu vou chamar, independentemente de estar marcada aqui a presença, porque alguém pode ter chegado e não ter sido anotada a presença. Então, Cláudio Adão dos Santos, Priscila Vieira Lima, Napoleão do Prado, Paulo Henrique de Oliveira Santos, Fabiane Silva Vicente Hidalgo, Beatriz Clemente, Moisés Cardoso Benigno de Oliveira, Antônio Carlos Musso, Fernanda Aparecida da Silva Morales, James Isidoro Ferreira, João Vitor Santos Honório, Tomé Paulo Oliveira de Azevedo, Silvia Cristina Tomás de Campos, perdão. Ana Lúcia Mendes, Adriana Alves Rocha Duarte, Francis Cardoso, Érica Azevich, Valéria Jabur Maluf, Adriana Custódio da Silva, Diego Benjamin Neves, Washington José Oliveira da Fonseca, Ângela Reis Lombardi, Luiz Henrique Mondevain,
Natália Chaves Gomes, Licília Soares de Lima, Gisele Oliveira de Brito, Elisângela Freire de Oliveira Chagas, Samira Maria da Silva, Alessandro Pardinho Marinho, Silvio Ricardo Gomes Carneiro, José Alberto Rosa Júnior, Marcelo Bessa de Lima, Andréia de Oliveira, Igor Gomes Xavier Luz, Jéssica Moura Silva Santos, Mauro Alves da Silva. Vai querer fazer uso da palavra de novo? Tá, claro. É representando a entidade? Tá, aí é só quem estiver representando a mesma entidade, divide esses 5 minutos. Né? Tudo bem. Bom, cumprimento a todos, Mauro Alves da Silva, do Fórum Municipal de Educação, só para quem não confundir, o Fórum Municipal de Educação da sociedade civil e não o fórum governamental criado pelo secretário municipal em 2013. A gente até entregou uma manifestação já escrita. A prioridade do fórum é garantir a participação de pais, alunos e comunidade escolar. E na questão da gestão democrática, embora foi falado aqui na primeira parte da reunião, então não existe gestão democrática nas escolas públicas de São Paulo, tanto estadual como municipal. A eleição do conselho de escola são manipuladas, as direções escolares são escolhidas por critérios subjetivos, são 5.000 escolas, com 2.411 diretores concursados e 2.714 diretores designados, ou seja, eles dependem de uma indicação da supervisão de ensino ou até da secretaria, eles são também removíveis a qualquer tempo, não precisa de justificativa objetiva para mudá-los de escola. Então, isso cria também indícios de indicação política. Segundo esses dados que eu apresentei, é a resposta oficial da Secretaria Estadual de Educação. Curiosamente, promotor, depois que a gente fez aquelas discussões internas no GEDUC, a Secretaria lançou um concurso público para contratar 1.700 diretores. Ainda assim, vai ficar um déficit de pelo menos 1.000 diretores passeando de escola para escola designados. Né? Outra coisa, no caso do município de São Paulo, também é significativo a parcela da educação no estado de São Paulo, a Secretaria Municipal está negando a divulgação dos nomes dos membros do Conselho de Escola. Então, você faz o pedido, via Lei de Acesso à Informação, eles estão dizendo que é sigiloso o nome dos pais e dos alunos. Então, nós estamos com tribunais secretos nas escolas municipais, porque o Conselho de Escola, para quem não sabe, ele tem o poder de aplicar sanções administrativas para os alunos. Então, se você tem um conselho que você não sabe o nome, isso é tribunal secreto. Tá? Outra coisa, não existe transparência na eleição dos representantes pais e alunos nos conselhos de escola. Eu estava conversando até com o representante da Secretaria de Educação, a gente já tem aquelas propostas de que se faça, até com o apoio do Ministério Público, um dia estadual da eleição do Conselho Tutelar, seria uma mobilização nos primeiros 30 dias, Conselho de Escola, né? Desculpa, Conselho de Escola, dia da eleição do Conselho de Escola, para uma mobilização nos primeiros 30 dias do ano escolar, que efetivamente houvesse um edital público para a chamada dessa eleição. Porque do jeito que a gente tem nas escolas, a gente já pegou algumas atas de escola, no primeiro dia de aula, a direção escolar chama os alunos para uma sala de aula, chama os pais, você quer ser conselheiro? Já preenche, já sai a ata. Isso é uma ilegalidade que o Ministério Público poderia apurar, até para saber se essa escola
tem gestão democrática ou não. Outra coisa, exigência de grêmios estudantis. Vocês viram aí o representante da Campanha Nacional de Educação, ele, sendo professor, tinha dificuldade de criar um grêmio estudantil na escola por oposição da diretora, que provavelmente essa diretora nem era titular do cargo, estava lá também designada. Outra coisa que a gente tem denunciado é a questão da representação dos pais nesses conselhos do Fundeb, conselho tanto municipal quanto estadual, conselho da merenda escolar. Porque a informação que a gente tem é que estão sendo designados pela supervisão de ensino ou pela Secretaria de Educação. E a gente também sugere que haja uma Assembleia Geral pública, tá, até sob coordenação, talvez, do Ministério Público, que é um órgão fiscalizador, para que, efetivamente, sejam eleitos representantes dos pais e não representantes indicados pela Secretaria. Aqui, como a gente tem um texto de financiamento de educação, mas a gente vai deixar para segunda-feira. Na questão da qualidade da educação, não tem muito o que falar, a qualidade é péssima ao longo dos anos. A gente tem os Enems, os PISA, IDEB, IDESP, que mostra que a gente está abaixo do aceitável, avaliações acontecendo há mais de 10 anos e não progride. Também não tem condições de fazer educação sem recursos, por isso que a gente vai falar da questão dos recursos na segunda-feira. Outra coisa que a gente, para a autonomia escolar, também não adianta mandar o dinheiro se não tiver controle social. E o controle social, com todo respeito ao Ministério Público, até aos supervisores de ensino, é o pai que vai fazer esse controle. Porque quem está nas 5.000 escolas estaduais, ou na mais 5.000 escolas municipais aqui no estado de São Paulo, mais ou menos, são os pais. Eu vou te pedir só para encerrar. Tá. Então, finalizando, uma crítica que a gente faz aqui da questão foi dito aqui da FEBEM. A FEBEM, que é Fundação Casa, né, eufemisticamente chamada, não cumpre a questão educacional, os alunos não têm professores, não têm aula, você interna numa unidade educacional, o pessoal deveria oferecer educação integral em tempo integral. Até férias escolares, viu, promotor? Até férias escolares tem dentro da FEBEM. Eu nunca entendi isso. E, para finalizar, cobro também do Ministério Público que garanta o espaço independente para os advogados quando for entrevistar os meninos da FEBEM, porque eles são ouvidos em espaços públicos que todo mundo fica ouvindo, não tem essa privacidade. E o documento está em mãos, depois a gente vai anexar mais documentos para subsidiar possíveis ações. Obrigado. Ana Maria Pereira dos Santos. Luiz Otávio de Arruda Camargo. Elvis Justino de Souza. Évora Lúcia Cardoso. Amanda Stefânia Cortês. Maíra Cardoso Pereira. Solange Alves dos Santos. Bruna Cléa Ferreira. Natasha de Oliveira Souza. Cremilda Estela Teixeira. Vinícius Alves Scheffer. Sandoval Cavalcante. Ricardo Santoro. Maria Lúcia Morrone. Patrícia Irene Van Gassi. Alberto Jorge dos Santos. José Roberto A. Silva. Pois não, 3 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou representante do movimento Comunidade de Olho na Escola Pública. Movimento formado lá no começo da década de 90 para fiscalizar e acompanhar as questões da educação que todo mundo dizia que não tinha problema dentro da escola. A própria mídia dizia que não sabia de nada desse negócio de expulsão de aluno, de suspensão e tudo mais, e das agressões que tinha na escola, porque era sempre culpado o aluno e não
e nunca a questão do professorado, da direção. O doutor Paulo Afonso Garrido de Paula, promotor, em 94 ele cobrou da gente, eu era na época conselheiro tutelar da Vila Mariana, que a gente deveria abrir uma ação para pedir o cumprimento da qualidade da educação. E a palavra qualidade, engraçado, no Brasil tem umas coisas esquisitas, a palavra qualidade ela tem que ser qualificada se ela é boa ou ruim. Então, ela é de qualidade, mas é de má qualidade. Né? É igual o azar, né? O contrário de azar, aliás, o contrário de sorte é azar. Aí o cara diz má sorte. Má sorte é azar e ponto. A LDB foi aprovada em 96. Praticamente na marra, porque o Darcy Ribeiro estava à beira da morte e aprovaram. E aqui foi dito pela corporação que os professores são alijados por aquele representante do Fórum Nacional da discussão. Ficaram de 88 a 96 e não saía do lugar. Então, eu sou contra o jeito que foi feita a apresentação dessa medida provisória aí. Mas dizer que eles não participam, isso daí é participar para ficar numa discussão eterna. Com relação ao funcionamento da área da educação, a LDB obedece à Constituição e diz da centralização. E a corporação e até os políticos ficam discutindo a centralização. A LDB e a Constituição definem que a educação infantil e fundamental é a prioridade do município. Aí eles põem os penduricalhos, como tem aqui na cidade de São Paulo, ensino de 2º grau, profissionalizante, até a universidade, e pegam o dinheiro da educação e põem nos céus, que eu considero inferno, tira dinheiro da educação para pôr na cultura. Vou pedir só para o senhor encerrando. Com certeza. A questão dos conselhos de escola, a regulamentação 44/85 define que são 45 dias para fazer a eleição. Só se faz ou na entrada ou na saída desses 45 dias. E os conselhos, como foi reformado aqui pelo Mauro, deveria ser unificado como foi proposto por um promotor de Ribeirão Preto que fez uma eleição unificada. Me permite só mais meio minuto. A questão da progressão continuada virou a aprovação automática. Basta os senhores assistirem a um filme que chama Podia Nascer Feliz, onde tem confissão de professora que não reprova o aluno porque diz que dá muito trabalho, porque ela tem que provar a recuperação. E, para finalizar, nós estamos numa pedagogia de punição e opressão, e não libertária. E aí vem também uma questão de dizer que é caro criar município. A cidade de São Paulo tem a possibilidade de criar 40 municípios, com o custo das subprefeituras mais barato do que qualquer Câmara. Obrigado. Luiz Henrique de Freitas Silva. Yuri Santos. Kate Shelley Lima da Silva. Luiz Guilherme Simões. Nerilene Evangelista. Boa tarde, eu vou ser breve na minha fala, né? Todos estiveram pela manhã. Então,
Teve a moça que falou, ela trabalha no sistema de... cadê ela? E trabalha com jovens e entram na FEBEM e elas têm o sócio educativo. Eu gostei muito dela estar participando dessa plenária, porque pensam-se assim, entrou na marginalidade, marginal para sempre. E assim, quando você encontra no túnel uma luzinha, a esperança, né? Então, esses profissionais que estão lá precisam de todo um amparo. Assim como esses jovens também estão lá, precisam de todo o amparo. É muito fácil falar em ressocialização, transformação, mas fica assim a pensar, quais são os amparos e dão para essas pessoas estar trabalhando, quais são o suporte e dão para esses jovens e saem de lá e voltam para as ruas? Qual o suporte para eles? Qual o suporte para os familiares deles? Para eles se manterem e continuar naquela base, daquele momento que ele estava lá e estava tendo aquele atendimento. Então, assim, eu fiz recentemente um trabalho onde mostra que a maioria das crianças que entram na marginalização, os pais também foram marginais. Mas marginais por quê? Porque eles vivem numa situação de uma sociedade, infelizmente, a nossa realidade totalmente elitizada, e não se trabalha lá aquele povo e realmente sofreu toda a situação de ser escravizado. Então, realmente, você vai continuar escravo, porque se você não tem a base, não tem o suporte, eles podem nos dar esse suporte, então fica difícil você avançar. Você avança um passo e você retorna 3. Então, assim, como trabalha com esses jovens? É ressocializá-los, mandá-los para a rua, pronto, você agora está preparado, o mundo está aí, abrace ele. A questão psicológica deles precisa ser tratada. E tanto não só desses jovens, mas os nossos outros jovens que estão nas outras escolas, eles vivem numa confusão mental imensa. Porque, sinceramente, o não, nesse mundo aí, nós somos pobres, somos negros, a gente já tem um não da sociedade desde quando nascemos. Então, assim, eu peço assim, se for possível, se pensar em políticas públicas, dentro das escolas, para estar dando suporte a professores também na questão psicológica. Né? A gente vê aí toda hora, passando televisão, o jovem agride, mas também o professor agride. Então, o suporte para os dois lados. Porque não adianta a gente olhar só um lado da moeda, o menino marginal. Não adianta olhar só um lado da moeda. O professor mau, acho que é os dois lados. Então, assim, de se pensar em dar a melhor qualidade de vida também para o profissional que está lá dentro. Porque, assim, eu estou falando aqui diante de uma mesa e diante de um público. Estamos falando de diversas profissões diferentes. Mas, se ter um aí dentro e suspender a mão e dizer assim, não, eu sou um profissional, mas eu não passei, não sentei na sala de aula, não tive um professor, eu vou dizer, isso é mágico. Porque só vai existir profissão se existir professor. Então, assim, esse tem também esse pensar, esse olhar para os professores, né? Para os professores o melhor suporte, porque a gente fala da educação, direito à educação, mas e direito dão de base realmente de suporte para as pessoas que estão trabalhando. E se pense realmente na qualidade dessa educação, de qualidade. O meu sonho, eu digo a vocês, sou muito doida, abandono o marido, abandono tudo, mas o meu sonho é um dia estar dentro de uma universidade pública. Então, a gente está debatendo, como falamos de manhã, eu vou fugir um pouco, não seria. Eu falo com muita tristeza de fiéis, falo com muita tristeza de otes, mas não tem como a gente não falar disso, porque isso foi a única coisa e deu um suporte, se abriu uma porta. Ainda por mais que se fale, é péssimo. Sim, as universidades privadas também consideram elas péssimas, mas como fazer diferente se me foi roubado o direito da minha pública? Então, tem que abraçar e tem no momento. Então, eu peço assim,
se pensar no suporte, de dar o apoio psicológico para as pessoas. Infelizmente, as pessoas precisam desse apoio. O jovem ele vai para a universidade. A gente sabe a história de vários jovens que têm se suicidado em escolas públicas e não tem o suporte psicológico. A gente precisa começar a pensar nisso. Eu estou em uma universidade onde, infelizmente, eu falei para os meninos, eu entrei, era metade preta e metade branca. E eu sumi da entidade, eles sabem, eu sumi, eu era muito ativa, eu sumi. Eu disse, eu sou uma preta, eu vou ter que ir nesse curso até o final. Eu procuro terapia para me manter lá. Assim, como muitos não têm essa consciência, ele não teve a base, você precisa trabalhar, o pobre é assim, ele precisa trabalhar para se manter, e ele precisa trabalhar para manter o estudo. Então, assim, a vida do filho do pobre, o pobre está lá fora, ele está trabalhando, ele tem que abandonar o filho o dia inteiro, para ele ir para o mercado de trabalho, ele não sabe nem quem o filho passou o dia. Estão entendendo? Muitas vezes, esses jovens que estão lá dentro da escola, na situação das drogas, os pais estão trabalhando. Então, assim, a gente começa a pensar esse lado. Eu acho que meu sonho é criar políticas públicas de suporte realmente para apoio psicológico também. É só isso. Obrigado. Letícia Gabriela da Cruz Silva. Frei Davi. José Roberto Silva. Então, com isso, nós encerramos os inscritos e agora eu indago se mais alguém quer fazer uso da palavra. Vou pedir para levantar a mão quem pretender. Temos uma inscrição. Tá. Seu Mauro? Mas ele lá em cima. Ele tinha pedido antes lá. Tá, vamos ouvi-lo primeiro? E aí a gente avalia depois se... Boa tarde. Boa tarde. Tá. Eu não estou tendo... Está tendo retorno? Ah, sim. Aí, obrigado. Só duas questões que eu gostaria. Uma questão de esclarecimento quanto à questão dos designados na rede estadual. A Resolução 88 disciplina isso. Eles não são indicações, são por classificações de pontuação dentro da carreira do magistério. O vice-diretor é problemático nesse sentido, que tem que ser qualificado e é alguém que é escolhido. E nós não temos essa questão de, por simples afeto ou companheirismo político, se designar diretor na rede estadual. A questão, eu represento o sindicato, aqui nesse momento, da APASE, e o sindicato defende uma maior participação da comunidade na questão da transparência do uso dos recursos. Então, a gente, inclusive, enquanto supervisores, a gente se manifesta que a palavra final sobre o movimento está no Conselho Fiscal e é um documento exigido, a ata de aprovação dessa questão. Algo que nós gostaríamos, nós estamos discutindo aqui, eu percebo o viés de tratamento do adolescente e da juventude. Em 2010, 49% da população de 25 anos não tinha o fundamental completo. Nós chegamos em 2000, o ensino superior em 2000 era 4,4%, em 2010, 7,9%, e hoje nós temos 14% da juventude que conclui o ensino médio no ensino superior. Nós não temos política pública para a geração que está vivendo, nós temos um batalhão de pessoas, são milhões, uma centena de milhão de brasileiros que não têm o ensino médio. Que capital cultural tem essa sociedade? Né? E aqui eu vejo a fala da colega que me antecedeu, né?
quais são os recursos e as estruturas que nós temos para bancar a educação do país. Não é a educação do jovem, é a educação do país, se construir um capital cultural que é transmitido aonde? No berço da família, lá na família. É isso, não é só valorizar a educação do meu filho, mas é valorizar a minha educação, porque ela também é um capital cultural a ser preservado, a ser criado e a ser preservado. Então, eu retomo a minha fala para justamente chamar a atenção sobre essa questão de um gerenciamento democrático da educação deve levar em conta a necessidade da comunidade. E se a necessidade da comunidade for a educação da sua população enquanto um todo? O Estado dá conta disso? O município dá conta disso? O que nós temos de recursos dá conta disso? Então, eu chamo a atenção para essas questões e agradeço a oportunidade. Obrigado. Pois não. 3 minutos. Mauro Alves da Silva, Fórum Municipal de Educação. A gente falou de qualidade de educação e gestão democrática, mas é importante a gente garantir a autonomia escolar. Outra coisa é você, para garantir uma qualidade, aí no caso, por exemplo, entre a questão das creches, você tem que ter o custo aluno-qualidade equivalente das creches diretas e das creches conveniadas. Não pode o aluno a criança ser prejudicada porque está estudando numa escola pública ou numa direta ou uma conveniada. No caso do ensino médio, como foi dito aqui, não é responsabilidade do município. Então, pelo contrário, eles só podem gastar na modalidade de ensino médio quando atenderem plenamente a educação infantil e a fundamental, tanto na demanda da qualidade quanto da quantidade. Então, aqui em São Paulo, o Ministério Público já tem argumentos para ingressar com a ação para obrigar o município a dispensar a questão do ensino médio, por exemplo, e outros gastos indevidos. Na questão do ensino médio em São Paulo, no nível da gestão pública estadual, é uma farsa. Como foi dito em outras reuniões, o ensino médio noturno, por exemplo, é enganação, o pessoal está lá só para tirar diploma, não tem aula às sextas-feiras, e a gente quer que voltasse aquela questão de uma autonomia, uma gestão democrática e um currículo alternativo que realmente motivasse o aluno do ensino médio com cursos de educação artística, música, educação física e esporte, que, do jeito que está, é mais uma punição para o aluno ou então um cabide de emprego para professores, muitas vezes descompromissados com o sucesso do aluno. Muito obrigado. Mais alguém? Tem alguém, por acaso, que se inscreveu anteriormente, que o nome não foi chamado aqui? Mais ninguém interessado em fazer uso da palavra? Eu só queria aproveitar, então, antes da gente encerrar, para dizer que o GEDUC, então, está elaborando, né, está realizando um processo participativo para a elaboração do seu programa de atuação. Nós procuramos divulgar essa audiência pública da maneira mais ampla possível, né? Houve, além da publicidade nas redes sociais, e folders, cartazes, nós enviamos também os convites para os diversos segmentos mais diretamente interessados na questão da educação, porque, como já foi dito aqui, educação é um assunto de todos nós, né? Mas movimento estudantil, sindicatos, todos foram convidados a participar. Nós sabemos que cada vez mais o exercício da cidadania, no sentido da gente ter que dispor dos compromissos particulares para estar discutindo questões comunitárias, né? É difícil, as pessoas têm os seus compromissos particulares, profissionais, de trabalho, a gente tem dificuldade também, às vezes, em organizar no melhor local, no melhor horário, estamos buscando isso. Mas queria agradecer muito a presença dos que vieram. Queria convidá-los para participar da segunda fase dessa audiência
pública na segunda-feira, que nós trataremos dos temas de financiamento da educação, qualidade da educação, educação infantil e educação especial. Na parte da manhã, nós teremos uma apresentação inicial da professora Carla Bianca Angelucci, que é professora doutora do Departamento de Filosofia da Educação e Ciência da Educação na Faculdade de Educação da USP, que vai tratar do tema da educação especial, e do professor José Marcelino Rezende, que também é doutor em Educação pela Universidade de Campinas, e vai tratar do tema do financiamento da educação. Então, da minha parte, era isso. Queria agradecer. Passo a palavra para o Daniel. Bom, gostaria também de agradecer muito a presença de todas e de todos. Tem sido muito importante para a gente esse processo de construção horizontal, dialogada, participativa do nosso programa de atuação. Esse é um esforço não só do GEDUC, aqui da capital, é um esforço do Ministério Público brasileiro em se atualizar para atuar nos termos postos pela Constituição de 88, pelas leis orgânicas, de acordo com um plano geral de atuação, que é formulado pela instituição como um todo, e que define as metas, objetivos que devem ser pormenorizados nesse programa de atuação, que é o que a gente está fazendo aqui. Daqui nós pretendemos tirar prioridades e definir ações para o GEDUC para que a nossa atuação seja, sempre na máxima medida possível, uma atuação consciente, consequente, planejada, e esse planejamento só pode ser feito com um diálogo bastante aberto, amplo, plural. Então, muito obrigado mesmo a todas e a todos pela presença, e nos vemos novamente na segunda-feira. Temos aí o fim de semana para descansar, e retomamos esse trabalho na segunda-feira de manhã. Obrigado e até segunda.